E olha, eu estou sentindo uma vibração tão positiva porque o nosso convidado, ele está posicionado. Podemos passar para o atletismo? O que vocês acham? Óbvio que sim, óbvio que podemos passar para atletismo. Com um convidado desse, eu não sou nem louca de falar que a gente vai falar de futebol agora. Futebol fica para depois. Então faz o seguinte, eu vou chamar nosso convidado e depois a gente passa a agenda completa para vocês ficarem ligadinhos, porque ele é sensacional. Além de ser o maior velocista brasileiro de todos os tempos, tem experiência nos Jogos Olímpicos, 4 edições, 2 medalhas conquistadas, 25 anos de carreira com muitos títulos, e ainda por cima, é difícil falar, porque é tanta informação. Ele é empreendedor social, ele é jornalista, ele é diretor, ele é um baita de um dançarino, ele tem um carisma incrível. E eu só falo uma coisa: sorte de quem trabalha com ele. Robson Caetano está entre nós. Palmas, pessoal. Uhul. Ele veio Obrigado, andando? Camila. Não, ele veio de carro. Obrigado, Camila. Obrigado, Helena. É que eu fui dar treino para as meninas, fui no Detran renovar minha CNH, passei Deu numa reunião que certo. eu tinha marcado, enfim, a vida tá tudo meio correndo, mas a gente sempre arruma um espaço para conversar com os amigos, com as amigas, falar sobre atletismo, falar sobre esporte olímpico, que é sempre muito importante. Mas Ai, deu Robson, tudo certo no Detran, Robson? Oi? Passou na prova? Deu tudo certo no Ei. Detran? Passou na prova? Ó, show! Ai, que show! Robson Caetano, é tão bom te receber aqui. O Robson, a gente já trabalhou na mesma emissora nos Jogos Olímpicos de 2016, mas a gente fazia turnos completamente opostos, né? Enquanto ele estava à noite, no calor do atletismo, estava lá acordando para fazer o programa do Bom Dia, né? O primeiro programa da manhã. Então, Robson, é um prazer ter você aqui. Como eu falei, né? Com toda essa experiência, uma história tão bonita, tão rica nessa modalidade no Brasil. E a gente vê agora, com muito otimismo, o atletismo. A gente espera as medalhas e a gente sabe que você tem participação, que cada conquista tem um pedacinho de Robson Caetano ali. Como é que você vê essa atual geração? E você também enxerga isso? Olha, Helena, eu enxergo sim. Acredito que o Brasil tenha feito um excelente trabalho na busca por novos talentos. Eles apareceram, surgiram. Nós temos aí um Alisson, um Roman, que também está assim, querendo muito uma medalha. Ele bateu na trave no Mundial no ano passado, no arremesso do peso, e acabou ficando em quarto lugar. Mas ele tem com muita vontade de chegar ao pódio olímpico. O Alisson Santos também, que já correu, inclusive, nessa madrugada, correu 400 com barreira e foi muito bem. Está correndo tranquilo, solto, bem à vontade. Enfim, o revezamento 4x400 misto, o 4x100 já virou uma certa tradição. Temos o salto em altura os meninos não conseguiram passar, mas o salto em distância, o salto triplo, enfim. Nós temos uma geração nova de grandes talentosos meninos e meninas que estão realmente querendo muito. E eu sempre digo o seguinte, muita calma para mexer esse angu, porque é o seguinte, primeiro, nós temos que pensar em fazer um grande número de finais olímpicas e, consequentemente, chegarmos às medalhas olímpicas. A gente não consegue chegar lá direto. O trabalho é longo, é de médio e longo prazo, mas acho que a Confederação Brasileira de Atletismo tem feito um trabalho muito positivo junto com o Comitê Olímpico do Brasil. Robson, eu queria falar um pouquinho a respeito do Bolt. Em 2016, a gente teve aqui Usain Bolt competindo nas nossas pistas, a gente vibrou muito com isso, e eu sinto que assim, ele é uma referência não só para o atletismo, mas para o esporte mundial como um todo, né? Eu queria que você falasse sobre a importância, por exemplo, de perder, entre aspas, né, de ele ter se aposentado disso, o ânimo que isso dá para essas novas gerações, porque acredito que quando você entra na pista com o Usain Bolt, você fala, ok, no máximo eu consigo aqui uma prata. Agora não, agora dá para dizer que está todo mundo aqui parado, ou ainda existe algum país que esteja muito acima? Olha, Camila, tem uma coisa que é muito curiosa com relação ao Usain Bolt, que não é apenas a ausência que ele faz dentro da pista, né? É a ausência que ele faz nas arquibancadas. Se bem que nós vivemos um momento muito especial, muito peculiar no esporte olímpico, né? Você tem arquibancadas vazias, você tem uma competição que está esvaziada por conta da Covid, o que é lamentável, que inclusive atrapalhou a preparação dos atletas, a periodização dos atletas que era feita para 2020 teve que ser ajustada para 2021 e muitos atletas acabaram sentindo esse ajuste.
vamos falar aí da Simone Biles, que sentiu essa pressão, né, por conta do trabalho psicológico que deveria ter sido feito e foi feito para 2020 e que acabou se estendendo para 2021. Mas no caso do Usain Bolt, a falta que ele vai fazer por conta do carisma, por conta da empatia com o público, e não é só dos estádios, é da telinha, ele conseguia interagir com as pessoas na tela, e eu tive a oportunidade de acompanhar várias gerações, né? Estive em 4 Jogos Olímpicos como atleta, e uma época em que todos eram muito marrentos, tudo muito, muito marrento, muito cheio de, não, americano, vamos bater os caras, e como jornalista acompanhei, né, a trajetória desse menino. Em 2000 eu comecei, em 2004 ele se apresentou para o mundo, não chegou às finais do 200 metros, ele sequer passou da segunda qualificação, não foi nem a semifinal, e de repente em 2008 ele surge como um raio, definitivamente. Então a ausência dele faz muita falta, porque em vários aspectos ele preenchia e dava a vários jovens e meninos que têm o sonho de se tornarem velocistas e corredores a esperança de ser um Usain Bolt. Hoje ele está curtindo a filhinha dele, está curtindo os milhões de dólares que ele recebe todo mês. Nada mal, né? Nada mal, diferentemente do titio aqui. Até parece, ó. Esse eu falo, tá tudo guardadinho ali, ó, embaixo do colchão. O Robson, deixa eu aproveitar em cima disso que você falou agora sobre a questão da pressão, e até trouxe como exemplo a Simone Biles, que foi o grande exemplo da pressão, né, mexendo com o emocional do atleta numa competição deste nível, que é a Olimpíada. O Thiago Braz, em 2016, não era apontado por ninguém como o principal favorito à conquista da medalha de ouro. E ele foi comendo... Calma, Antônio, não era apontado por ninguém, não. Eu já tinha dito isso, inclusive, numa entrevista que teve para um canal era até um canal muito engraçado, né? Que o Tabet, inclusive, era o apresentador. Eu falei, Tabet, olha, Thiago Braz, esse menino vai ser medalhista olímpico no Rio 2016. E acabou acontecendo a medalha de ouro. Né? Mas siga teu raciocínio que eu já vou complementar. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não era apontado como o principal favorito à medalha de ouro. Os franceses, naquela oportunidade, acabaram não conseguindo o objetivo e tal. E agora, o americano, que era talvez o grande favorito, né, entre aspas, aí, também para conquistar a medalha, também não vai participar por causa de problemas, acho que com Covid e tal. Enfim, o Thiago Braz passa a ser o atleta referenciado, ou seja, ele conquistou o ouro e todo mundo, os holofotes vão estar voltados para ele também, porque ele é o atual campeão olímpico da classe. A cabeça dele, você conhece, enfim, melhor do que ninguém, foi atleta olímpico durante tanto tempo e conhece melhor do que ninguém. A cabeça dele está boa para essa competição? Ou seja, apesar dos holofotes em cima dele, ele vai deixar isso de lado e vai se preocupar somente com a prova dele? Porque, queira ou não queira, no atletismo, além do Alisson, talvez ele e o Darlan sejam os maiores nomes, né? Os nomes que a gente possa apostar aí em medalha. Então, ele fica fora disso, ele não pensa muito nessa situação, dessa pressão em cima dele, dos olhares em cima dele? Duarte, eu tenho para dizer para você o seguinte, uma história bem breve, tá? Em 1992, eu cheguei como absoluta, como favorito a uma das medalhas olímpicas em Barcelona. Éramos eu, Michael Johnson e o Frank Fredericks. Seríamos os 3 prováveis atletas no pódio. E naquele momento eu senti a pressão. Eu realmente eu me descompensei muito e acabei não chegando à medalha. Fiquei em 4º lugar e as lágrimas vieram. Foram lágrimas muito doídas. Não tínhamos as equipes, ou a equipe multidisciplinar, que hoje o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações, ou a confederação, no nosso caso, destina para os atletas. Hoje, o trabalho é muito mais voltado para que eles tenham a cabeça muito mais bem preparada para suportar esse tipo de pressão. Como eu disse, a preparação, a periodização, ela foi toda programada para 4 anos, para chegar ao auge em 4 anos. Então, estavam todos programados para isso, em 2020, e tiveram que refazer essa programação para 2021. Isso mexe um pouco com o comportamento dos atletas, fato. Mas
precisamos entender que Jogos Olímpicos, quando você fala Olimpíada, a atmosfera é outra, as performances acontecem de maneira diferente. Vou dar um exemplo clássico. As finais, as eliminatórias dos 100 metros rasos. Atletas que normalmente fazem uma força enorme para correr 10,80, 10,90, estão correndo 10,80, 10,83, 10,90 com muita facilidade. Ou seja, entram despreocupadas com esse primeiro, com a quebra do gelo, de entrar na primeira eliminatória. A partir da semifinal, a coisa começa a complicar. No caso do Thiago Braz, ele é um menino que ele é programável, tá? O técnico dele trabalha muito isso, essa coisa do botãozinho do liga e desliga. Ele consegue focar muito. Você vê que em 2016 estava chovendo, o Levelin era o recordista da prova, era o cara, os holofotes estavam em cima dele e ele sentiu a pressão. Claro que se o Thiago Braz entra, ele está em Tóquio, se entrar concentrado e sabendo da responsabilidade dele, como atleta campeão olímpico, mas sem a pressão de carregar 200 e tantos milhões de brasileiros nos ombros, ele vai se sair bem na prova. O americano, que na época ficou em terceiro, ele sabe que ele pode fazer, poderia ter sido campeão olímpico, e uma Covid, esse mal que acomete o mundo, está trazendo assim, prejuízos enormes para o esporte. Então, acho que no momento o Thiago Braz, pensar em passar para as finais, como eu disse antes, e a partir daí desenhar um programa no qual ele consiga realizar bons resultados. Perfeito, Robson. E eu queria falar com você sobre esse outro lado do esporte, que vai além da esfera esportiva mesmo, da parte técnica, da medalha friamente falando, mas a que faz a gente refletir como sociedade. Porque você, com todos os seus feitos, você conseguiu uma representatividade muito grande e abriu caminho para muitos meninos que se enxergaram em você. E nós tivemos 2 medalhas muito emblemáticas já nessa edição, que começou com a Raíssa, uma menina de 13 anos, com uma modalidade que muita gente considerava apenas para meninos, e ela foi lá e deu aquele show, e agora está todo mundo apaixonado pela Raíssa, e foi muito emocionante ver ontem a medalha da Rebeca também, que trouxe essa representatividade para o topo do mundo. Eu queria que você falasse também qual que é a importância disso e como que você se sente também quando vê uma conquista como essa. Eu fico muito feliz, Helena, pelo simples fato de entender e perceber que a mulher está ocupando um lugar que sempre foi dela. Isso é fato. Ver uma Mayra conquistar uma medalha de bronze tão importante na carreira dela, é a única atleta a conseguir 3 medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos. Parabéns a Mayra e a todo o trabalho que está sendo feito pelo judô brasileiro. Né? Ver uma Rebeca conquistando uma medalha inédita de prata na ginástica, com um sorriso e uma tranquilidade que deixa todo mundo assim preocupado. Cara, será que ela não sente essa responsabilidade toda, diferentemente da Simone Biles? Sim, ela sente a responsabilidade, só que ela sabe que ela treinou bem. E o brasileiro tem existe uma coisa muito engraçada, né, com o brasileiro. O brasileiro, ele se adapta muito facilmente a qualquer situação. E falar da nossa fadinha. A nossa fadinha, cara, ela foi, eu diria que a coisa mais bonita que aconteceu em todos os Jogos Olímpicos que eu tive a oportunidade de trabalhar ou estar competindo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Pela história, por ela ser uma nordestina, por ela ter trazido essa miscigenação, essa mistura de raças e ter apresentado um skate leve, apresentado para a gente dentro de uma modalidade que, aspas, era para meninos, algo tão leve, tão bonito e tão espontâneo. Ela se divertiu e tem que ser essa. A tônica dos Jogos Olímpicos é divirta-se. Vamos realizar um congraçamento. E eu digo mais, acho que as mulheres precisam definitivamente entrar no panteão dos mesmos salários que os homens, estar junto com os homens nas decisões que podem levar o esporte e qualquer segmento da sociedade a uma sociedade melhor, a um mundo melhor. Isso é o que eu acho,
é a minha visão, né? Como, vamos dizer assim, como apreciador das mais belas curvas do mundo, que são vocês, meninas. Arrasou. Olha, eu confesso que eu fiquei até emocionada aqui com todo esse discurso, Robson Caetano. Quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui com a gente, por trazer tantos conhecimentos de quem de fato já disputou aí os Jogos Olímpicos, tem 2 medalhas, e por trazer todo esse conhecimento aqui com a gente no Estou em Tóquio. Muitíssimo obrigada, viu? Cami, só falta saber se ele vai virar TikToker, porque dançarino a gente já sabe que ele é. Pois é, arrasou na Dança dos Famosos. Pois é, eu venci a Dança dos Famosos em 2006 e agora em 2021 eu estava participando da Super Dança e eu acho que aconteceu alguma coisa errada ali, não é possível, porque eu fiz tudo tão certinho, tão bonitinho e acabei não passando para a próxima fase. Mas confesso que eu também acho. Eu também. Aguardamos você no TikTok, então, Robson. Me siga, eu tô me sentindo um Medina, hein? Eu tô me sentindo um Medina, hein? Vamos chamar o VAR. Muitíssimo obrigada, Robson. Obrigado pelo carinho. Beijo, Robson, demais. A gente é muito gostoso ter gente desse porte aqui com a gente, né? Trazendo um pouquinho das experiências que ele já teve aí no passado com os Jogos Olímpicos. Fala a verdade, né, Helena?